Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres com Silvia Correia. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Ajude a você mesmo. Não ambicione de seu vizinho, senão os dons excelentes que lhes ornam o espírito. Não permita que os dissabores governem o leme do seu destino. Não entregue o templo da sua memória às más impressões. Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais. Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se em seus caminhos. Não se prenda ao mal. No entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para com aqueles que foram atingidos pelo mal. Não apague o achote da fé em seus dias claros, para que não falte a luz a você nos dias escuros. Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria. Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom. Não ouvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina. Então, nós começamos hoje o nosso programa Mulheres, dando algumas dicas de como nos ajudar. A ambição, ela é um fato que deve ser observado, que pode trazer, sim, capacidades, competências e a luta pelos objetivos de conquistas, que a ambição deve ser sempre comedida e que jamais devemos querer o que não é nosso, o que é o do nosso próximo. Querer o que é do outro traz uma carga negativa para a nossa vida, dificulta os nossos caminhos e faz com que nós vamos desenvolvendo um potencial de inveja e destrutivo. Então nós precisamos ter ambições sim, querer o melhor, lutar pelos nossos caminhos, mas não podemos deixar que isso estrague, né, o nosso crescimento evolutivo ou que entrem como ponto fundamental em nosso espírito. Nós não podemos deixar também que as dificuldades e as amarguras, elas sejam o direcionador do nosso destino. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por dissabores em nossa jornada, até para entender o que a vida pode dar, de bom e de ruim. Mas isso não pode ser o leme que rege a nossa vida. Nós não podemos entregar à nossa memória sempre as cargas negativas ou o lado obscuro da vida ou as más impressões. Nós precisamos sempre experimentar o que a vida nos traz de bom, para que nós possamos nos basear fundamentados em todos os caminhos e em todos os setores da nossa vida com as experiências que nós estamos vivenciando. Nós jamais podemos retirar as nossas experiências das dores, dos sofrimentos ou dos caminhos alheios. Todo o nosso ideal superior, ele tem que servir como admiração para o nosso crescimento e para desenvolver novos caminhos em nossa jornada, em nossa existência. Então nós precisamos sempre deixar, às vezes, o mal de lado, focar nos objetivos do bem, crescer no caminho da evolução,
buscar sempre experimentar novos caminhos, pensando no nosso crescimento evolutivo. Não podemos permitir que o mal nos atinja nas caminhadas da vida. Não podemos fugir também de maneira alguma as nossas lições. Quando nós deixamos para trás as nossas experiências, nós deixamos de crescer e evoluir. Cada obstáculo, cada dificuldade é um novo caminho e um novo aprendizado na nossa vida. E essas experiências vão seguindo conosco durante nossa existência para o nosso crescimento e para o nosso próprio bem. Nós precisamos entender que a justiça, às vezes, ou quase sempre, ela não vê as verdades como um todo. Hoje nós temos uma justiça limitada, que vê em partes, mas que muitas vezes nós precisamos entender que a justiça pode ser feita através também dos resgates divinos. Então vamos pensar, vamos tentar buscar sempre o nosso caminho de crescimento. E nós começamos hoje o nosso programa Mulheres aqui com vocês pela Rádio Sensorial FM. Volto já já. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E estamos de volta com o nosso programa Mulheres aqui pela Rádio Sensorial FM, comigo Silvia Corrêa. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, e eu falo a respeito de baralho cigano, numerologia, Feng Shui. E aqui vocês podem encontrar variados temas a respeito dos oráculos. Vou falar um pouquinho para vocês, né, como eu já comecei o programa falando sobre os nossos caminhos, as nossas provas. Eu vou falar um pouquinho sobre as duplicidades aí dentro do nascimento. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que acontece com o nosso caminho ou o que acontece no nosso destino. E as pessoas que trazem uma duplicidade, como por exemplo, nasceram dia 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro, isso tem uma característica fundamental, é exatamente uma experiência única que aquelas pessoas vieram para ter, tá? Então, a pessoa que tem essa duplicidade do 1, ela tem dentro dela a força da inovação, da coragem, da motivação, a liberdade, o direcionamento, novos caminhos. É uma pessoa que tem a facilidade de lidar com as ervas, com os produtos naturais, pode estar ligado à área da fisioterapia, da educação física. Então, é uma pessoa que tem um lado muito dinâmico, mas ao mesmo tempo que pode ter problemas se não tiver a liberdade. Ou pode ter um pai que foi muito livre e que isso acaba acarretando problemas dentro do lado emocional desta pessoa. Então, toda duplicidade, ela tem uma característica. E o 1 é exatamente a liberdade, a motivação, a inovação. São pessoas que têm uma mente muito ativa, muito dinâmica, estão sempre prontos com novas ideias, mas estão sempre na busca de novos caminhos. Já as pessoas que trazem um lado 2, né, do dia do nascimento, com o mês de nascimento 2, elas são completamente emocionais. Então, elas trazem um lado da sensibilidade, da psicologia, elas trazem esse lado materno, mas também têm a tendência a ter problemas com as mulheres ou com a mãe. E precisam trabalhar o lado emocional e psicológico. Embora seja o número dos psicólogos, né, e dos pedagogos, mas são pessoas que trazem um processo emocional extremamente complicado. São pessoas que usam de esconder situações, são as pessoas que têm conhecimento, mas que guardam para si e que acabam se cobrando muito, não colocam esse potencial a caminho, em andamento e em movimento. Já as pessoas que nascem no 3 do 3 são pessoas completamente
comunicativas, que buscam prosperidade, que não se deixam levar por sentimentos, são pessoas aventureiras, mas que trazem um conflito emocional familiar muito forte. E por conta disso, acabam às vezes, né, muito na maioria das vezes, tendo problemas com os filhos ou dificuldades numa gravidez, por conta desses problemas emocionais que trazem de família. Então acabam buscando essa liberdade, essa prosperidade para não se focar num relacionamento familiar. As duplicidades de 4 indicam as pessoas cobradoras, metódicas, extremamente disciplinadas, materialistas, que gostam de comandar, mas que escondem a sua verdadeira personalidade. Então, são pessoas bastante complicadas, que escondem sua personalidade, que gostam do poder e do comando e que trazem problemas sérios com o pai. Porque lá atrás, na infância, teve um pai autoritário, dominador, que acabou sendo extremamente controlador, um pouco ausente, que mostrava uma postura, né, de comando, mas não dava o afeto. E isso acaba influenciando também no relacionamento afetivo e na prosperidade material. Porque são pessoas que têm um potencial muito grande de trabalho, mas que às vezes não têm o reconhecimento financeiro que merecem. Então, todos os números, eles trazem uma característica fundamental. Quando você nasce 5 do 5, o 5 é a liberdade, é a responsabilidade espiritual, são as pessoas que trazem a característica dos sacerdotes, que vieram para cuidar espiritualmente das pessoas, mas que têm uma vida extremamente inconstante, cheia de altos e baixos, e que precisam entender a sua responsabilidade para conseguir uma estabilidade financeira. E o 5, ele rege exatamente a liberdade. Já as pessoas do número 6 trazem problemas psicológicos, a duplicidade do 6. Problemas psicológicos relacionados a karmas de vidas passadas. Então, são pessoas que têm transtornos psicológicos devido a problemas de vidas passadas. Volto já falando um pouquinho mais aqui das datas de nascimento para vocês. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. De volta com o nosso programa Mulheres aqui na Rádio Sensorial FM. Para quem não tem o meu telefone e queiram saber um pouco mais a respeito dos mapas numerológicos, meu telefone para contato é 11 97083 0148. A numerologia, ela traz conhecimentos e favorece o nosso crescimento. Ela ajuda a entender a nossa característica emocional, todo esse nosso lado emocional. Como eu expliquei para vocês, todas as duplicidades, elas têm um porquê. Elas dizem algo a respeito de cada pessoa. As pessoas que nascem com a duplicidade do 7, né, o 7 do 7, são pessoas que buscam a perfeição, mas que são pessoas que têm muitos desafios na vida e que vieram para ter movimento, para viver em outros estados, em outros países, que precisam dessa liberdade do ir e vir. A carta 7 é o conhecimento, a sabedoria, é o lado espiritual também, mas traz uma certa insegurança para quem nasceu nesse dia. Já as pessoas que nascem no 8 do 8, elas vêm com a dificuldade ou com a busca do equilíbrio, né, da justiça material e casamento. Então, são pessoas que se cobram muito, que querem poder aquisitivo, que vieram para ter dinheiro e reconhecimento material, mas que precisam aprender nessa vida a construir um caminho de coragem e responsabilidade familiar pautados na espiritualidade. Porque são pessoas que viveram no passado, estavam voltadas à área da política
e tiveram muito poder e acabaram se destruindo e destruindo outras pessoas. Então, existem duplicidades bastante complicadas. O 9 do 9 é exatamente o conhecimento, a perfeição, o número dos educadores, né, dos humanitários, mas é o número da solidão. São pessoas que trazem uma bagagem de solidão dentro de si, que trazem esse lado muito solitário, são propensos à depressão, trazem um lado espiritual muito forte e acabam acarretando problemas obsessivos e que precisam trabalhar todo esse lado de depressão, porque isso é voltado às armadilhas espirituais. Então, são as pessoas que precisam entender que a sua coragem e o seu equilíbrio é o ponto fundamental para essa encarnação. E que elas podem passar por processos, né, ou por períodos sozinhos e solitários, e que acaba trazendo essa angústia dentro delas. Mas são pessoas que viveram em países antigos, né, em países velhos, e têm uma bagagem de conhecimento muito grande. São os curandeiros, são os feiticeiros, são as pessoas que vieram para trabalhar a cura, mas que, por um outro lado, também trazem a característica, né, da sabotagem financeira. Então, muitas vezes elas têm dentro do inconsciente que elas não são capazes de ter uma vida abastada ou que elas não são merecedoras de ter uma vida abastada. É a sabotagem da pobreza. Então, nós precisamos entender essas características de cada pessoa. Lógico que nós vamos juntar com o ano de nascimento para entender o que acontece. E todas essas duplicidades de dia e mês, o maior desafio que existe está nessas duplicidades, porque são pessoas que vieram para aprender tudo junto na mesma encarnação. Então, são pessoas que passam por processos que precisam de muita coragem, que tem que ter muita paciência, que são pessoas que precisam de muita criatividade e alegria, muita organização, equilíbrio e disciplina, que precisam aprender a não ter medo, a usar a liberdade a seu favor, que precisam assumir responsabilidades familiares, que precisam, às vezes, né, buscar novos desafios, deixar tudo para trás e seguir em frente, que precisam aprender a equilibrar a vida financeira, material e que precisam também trabalhar os processos de feitiços e magias que trazem dentro do próprio nascimento. E dentro disso, a gente inclui também dois outros números que são bem fortes, que é o 10 do 10, que traz exatamente o karma da roda da fortuna, que passam por uma vida cheia de altos e baixos, que vieram para ter muito dinheiro, mas tem muita inconstância. São pessoas que vieram com a facilidade, né, de trazer bens materiais que vêm através do companheiro ou dos parceiros, assim como o 11 do 11 traz o poder da magia nas mãos, traz o processo de ansiedade, da construção material. São pessoas que vieram para transformar o mundo através do seu potencial energético. E o 12 do 12, que são os grandes karmas, né? Que são as pessoas amarradas, que têm problemas de dificuldades familiares, que não conseguem ter reconhecimento, que demoram muito para que as coisas aconteçam. Então, nós precisamos observar que cada um tem uma característica e que essas características precisam ser trabalhadas com muito cuidado. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. E o nosso programa Mulheres fica sempre disponível para vocês no canal do YouTube da Rádio Sensorial FM. Entrem no canal do YouTube, procurem os nossos programas, façam seus comentários, deixem suas perguntas,
que à medida do possível eu vou respondendo nos programas posteriores para vocês. E como eu venho falando da numerologia, eu acho que ela traz muito conhecimento, ela faz com que nós possamos entender melhor o ser humano. É um lado psicológico muito forte que permite o conhecimento, que permite termos esse aprendizado a respeito das pessoas. Então, para as pessoas que têm muita característica do 1, são líderes natos, aqueles que trazem muito 2 são pessoas mais passivas, mais maternais. O 3 são as pessoas criativas e prósperas. E dentro disso, nós também conseguimos perceber qual a qualidade ou quais as energias espirituais que regem cada pessoa. A carta do 1, ela está muito voltada a essa relação da natureza, a ligação com Oxóssi, com Ossan. É uma pessoa que tem essa facilidade na vida, né? Então, tem a sabedoria para lidar com a natureza. O 2 é o lado da psicologia, é o lado da paciência e maternidade, está muito voltado a Iemanjá. Então, são as pessoas que trazem a proteção de Iemanjá. Eu não estou dizendo que são os filhos de Oxóssi ou filhos de Iemanjá, mas que trazem a proteção, como se fossem padrinhos nessa encarnação. Quem traz muita característica do 3, que é o lado da liberdade, da criatividade, né, e da agitação, tem a proteção de Yansan. O número 4, ele já traz uma proteção muito forte relacionada a Exu, que é esse lado da justiça, né, do Senhor dos Caminhos, que dá o poder, que tem a ver com o Exu. O 5, ele é voltado à área espiritual de Oxalá. Então, na característica do 5, Oxalá é a proteção de regência. Dentro de um nascimento 6, nós temos a proteção de Xangô. O 7, proteção do Ogum. O 8 também é uma proteção da justiça, que tem a ver com Xangô, né? E o 6 a gente pode também denominar a Oxum, que também tem esse lado do cuidado, esse lado mais fraternal e materno. E o 9, ele está muito voltado a todos os nossos anciões espirituais, que é a proteção de Nanã, a proteção de Omulu e Obaluaê. Então, são pessoas que têm essa característica e o dom da cura e têm a sabedoria dos velhos. Então, geralmente, a manifestação está muito voltada através de Nanã, Obaluaê, dos pretos velhos. Esses são os protetores dessa característica do 9 nessa encarnação. Quando nós aprendemos a lidar com essas características, nós entendemos o para que nós viemos nesse mundo. Então, fica muito mais fácil eu entender a minha profissão, eu saber qual o caminho eu vou tomar e o que a vida espera de mim. Se eu tenho muito forte uma característica de Oxóssi, que é a característica das ervas e da natureza, eu posso trabalhar na área de inovação, eu posso trabalhar como fisioterapeuta, posso ter as terapias naturais, a educação física, que é esse lado da busca, né? Das terapias holísticas também, trabalhar com florais, com quiropraxia, naturopatia, porque eu tenho a facilidade de lidar com tudo isso. Dentro do arquétipo 2, eu posso trabalhar com o lado da psicologia, com o lado da pedagogia, trabalhar com as terapias transcendentais, porque é todo esse lado psicológico e místico, né, com a constelação familiar, com as barras de Axis. Isso tem uma facilidade, ou a pessoa tem a facilidade de entender essa característica, porque o potencial já está dentro dela. Então, cada número, ele rege ou ele facilita uma profissão. Muitas vezes nós não encontramos dentro da nossa vida profissional exatamente por conta dessa característica, porque nós não assumimos o nosso caminho predestinado dentro da espiritualidade. Se eu vim para ser um médico e eu estou na área do direito, eu não vou ser realizada, ou eu vou tentar passar por muitas vezes ou muitos anos dentro da OAB e não vou conseguir ter aprovação. Então, eu vou entendendo o porquê muitas vezes a minha vida está travada. E nós vamos facilitando dentro do nosso crescimento e do nosso conhecimento o caminho de cada um.
e eu volto daqui a pouquinho com vocês aqui na Rádio Sensorial FM. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Bom, chegamos ao finalzinho aqui do nosso programa Mulheres. Comigo, Silvia Corrêa, aqui pela Rádio Sensorial FM. Para vocês que queiram saber um pouquinho mais do trabalho, a respeito do meu trabalho, ou queiram marcar uma consulta de baralho cigano e tarô, o telefone para contato é 11 97083 0148. Os mapas numerológicos também, o telefone é o mesmo. Geralmente, a demora do mapa numerológico é em torno de 25 a 30 dias. Eu estou com prazo bem extenso, né, bem demorado aí, devido a muitas encomendas. E o mapa, eu procuro sempre entender exatamente todas as características. Eu não faço a numerologia, um mapa numerológico com um programa que ele vem, todos os números são iguais, que as pessoas são todas iguais. Não. Eu procuro entender essa individualidade de cada ser humano, saber quais as dificuldades reencarnatórias que cada um traz, para poder direcionar de uma maneira mais eficaz o caminho de cada um. Então, para vocês entenderem bem qual que é o trabalho relacionado ao baralho, essa junção do baralho do tarô de Marsella, junto com a numerologia, existe até uma historinha bem simples e bacana, né? Que eis que chega o mago na Terra, trazendo novos caminhos, e ensina para que cada um use o seu lado espiritual, a sua intuição, o seu lado psicológico, e aprenda que cuidar das pessoas pode trazer alegria, criatividade e prosperidade. E que quando nós conseguimos equilibrar, organizar e disciplinar a nossa vida material, que nós estamos em contato com a nossa responsabilidade espiritual e nós estamos livres para assumir novos caminhos, formar família, buscar novas experiências e ter o caminho da realização financeira. E se nós vamos seguindo esse caminho, usamos os nossos potenciais, os nossos conhecimentos, a vida vai trazendo mudanças e essas mudanças vão beneficiando os nossos aprendizados. E que vai chegar um determinado momento onde a nossa energia vai trazer uma responsabilidade maior e que nós conseguiremos resolver todos os nossos karmas passados, desamarrar a nossa vida, transformando os nossos caminhos, buscando a liberdade de agir, estando por nossa responsabilidade, e nós não vamos mais nos sentir amarrados dentro do nosso caminho destrutivo ou dos nossos karmas destrutivos, e nós estaremos prontos para recomeçar um caminho iluminado, aonde nós não permitiremos que as nossas emoções ou que as armadilhas emocionais nos levem para o abismo emocional. E que a luz pode sempre brilhar na nossa vida, e que quanto mais contato e experiência nós estivermos dispostos a ter com os nossos mentores espirituais, mais realização nós teremos. E aí sim, o nosso ciclo se completará e nós estaremos prontos ou seremos seres prontos e não precisaremos mais da reencarnação. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos direcionar, ter paciência, usar a alegria em nosso favor, equilibrar a nossa vida, não ter medo, não deixar que as tristezas e os problemas psicológicos nos tirem do nosso foco. Então, eu desejo a todos vocês que vocês pensem e reflitam a respeito disso, que todos os caminhos vão nos levar à realização física, material, intelectual e espiritual, mas que nós podemos muitas vezes tardar essa chegada, né? Ou antecipar essa chegada, que basta a cada um de nós
direcionar a nossa vida exatamente com o propósito que nós determinamos na nossa reencarnação. E isso é muito fácil perceber, porque nós sabemos que um caminho que é feito com o coração, ele é um caminho mais feliz, mais alegre. Obstáculos todos nós teremos, mas nós precisamos entender que a nossa ligação espiritual é que vai nos direcionar na senda do bem, da verdade, da iluminação e da misericórdia, e que sempre teremos espíritos misericordiosos tentando nos ajudar, que às vezes nós paramos ou estagnamos na nossa estrada evolutiva, mas que toda experiência vai ficar dentro de nós e em algum momento da nossa encarnação servirá como alavanca para o nosso crescimento. E eu desejo a vocês uma semana maravilhosa, abençoada, que outubro seja a transformação, seja a roda da mudança na vida de todos vocês. Meu saravá, meu namastê, meu axé, meu amém e até a próxima semana, se Jesus assim permitir. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.